Se você usa ou vai utilizar o medicamento Venvance, nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber a respeito desse fármaco. Meu nome é Tomás Ferreira, eu sou médico psiquiatra e faço vídeos educativos em psiquiatria. Se gostar do conteúdo, por favor, lembre-se de inscrever e dar o joinha no vídeo. Em primeiro lugar, a respeito de qual se deve utilizar. Esse medicamento, no momento que eu gravo esse vídeo, ele ainda é patenteado, o nome do composto dele é lisdexanfetamina e, por enquanto, ele não existe em formulações genéricas ou manipuladas. O original dele se chama Venvance, que é produzido pelo laboratório Janssen, então essa é o remédio original, mas ele foi relançado pelo próprio laboratório com o nome de Juneve. É exatamente a mesma medicação, vem da mesma fábrica, mesmo laboratório, só a embalagem que muda. Então, qual que você vai comprar, tanto faz. O que for mais barato entre os dois ou o que estiver disponível, que esse remédio vive faltando no mercado. Sobre as utilizações dele, pela bula da medicação, ele é indicado para o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade a partir de 6 anos de idade. Outra indicação que a bula contempla é para o tratamento do transtorno de compulsão alimentar. Mas existem outras indicações desse fármaco, outras indicações para os quais ele é estudado e possui evidências científicas com resultado positivo e que não estão na bula, vão incluir aqui o tratamento da narcolepsia, que é um transtorno de hipersonolência central em que a pessoa tem um sono descontrolável ao longo do dia, mesmo dormindo bastante pela noite. Também é um remédio muito utilizado para depressão resistente ao tratamento, não um remédio isolado, né, mas ele junto com outros antidepressivos, especialmente para sintomas de cansaço, fadiga, falta de energia, falta de motivação na depressão, assim como ele é utilizado para tratamento desses sintomas de várias outras causas também. E ele também tem estudos positivos para a queda de libido induzida por antidepressivos. Pensando agora assim, não no diagnóstico, mas no sintoma a ser tratado, ele é um remédio que ajuda a reduzir bastante a hiperatividade no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele melhora muito a concentração em pessoas que têm TDAH, ele reduz a impulsividade, especialmente nas pessoas com TDAH, mas parece que ele ajuda a reduzir a impulsividade em outros quadros também, ajuda bastante em comer compulsivo, né? Então ele tira bastante o apetite e reduz bastante os episódios de compulsão alimentar, e ele também é utilizado muito para fadiga física, fadiga mental, falta de energia, cansaço, desânimo, é um remédio que ajuda assim muito a levantar a pessoa. E também é utilizado para sonolência diurna, né? A pessoa que está cansada, sonolenta pelo dia. Tratamento, assim, para sonolência diurna, até prova o contrário, é melhorar o sono pela noite. Mas existem algumas situações em que a pessoa tem sonolência diurna a despeito de um sono bom pela noite. Bom, sobre o tempo que ele demora para agir, isso vai depender um pouco da condição que está sendo tratada, mas na condição mais comum, que é para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem uma ação muito rápida. Aqui, a gente vê que o gráfico de ação não está em dias ou semanas, mas sim em horas. Nesse caso aqui no estudo, a primeira avaliação dele foi em 2 horas e já tinha uma ação superior ao placebo. Mas, na verdade, assim, o início de ação dele acontece antes das 2 horas. Então, é um remédio que tem ação muito rápida e relativamente curta, porque, assim, terminado o tempo de ação desse remédio, a pessoa sente o término da ação no mesmo dia. Sobre a forma como esse remédio vai ser utilizado, isso vai depender muito da indicação, vai depender muito assim da demanda de cada paciente. É um remédio muito eclético na forma como ele pode ser utilizado. Então, sobre a dose dele, a dosagem vai de 30 a 70 miligramas. Mas tem situações especiais em que a pessoa pode necessitar de doses menores de 30 miligramas, quando ela é muito sensível ao remédio. E, eventualmente, tem pacientes que são mais resistentes e podem exigir doses até acima de 70 miligramas. Ele é usado normalmente uma vez ao dia e a tomada dele é quase sempre prescrito pela manhã. Como é um remédio que tem uma tendência muito clara de tirar o sono, ele precisa ser usado pela manhã para que quando chega o horário de dormir de noite já tenha terminado o efeito do remédio e ele não provoque insônia na pessoa. Então, quase 100% dos casos, o horário é de manhã. Ele pode ser utilizado com ou sem alimentos, ele não vai deixar de ser absorvido ou absorvido melhor com a alimentação. E a frequência de uso, isso vai variar muito de um indivíduo para o outro. Então, você tem situações em que a pessoa vai usar somente nos dias úteis ou até mesmo somente nos dias em que ela precisa da ação desse remédio.
e em outros pacientes ele vai ser indicado em uso contínuo. Isso é muito personalizado e algo assim que merecia um vídeo inteiro só para falar a respeito disso, de quando que se utiliza de cada forma. Sobre outras questões de como se utilizar o remédio, ele tem um início de ação muito rápido, né? Então a pessoa pode sentir a ação dele já com 20 minutos de uso. Algumas pessoas chegam a sentir o tempo de ação iniciando depois de 1 hora, mas é comum assim que a pessoa dentro de 1 hora já sinta o início de ação do remédio. E o tempo, a duração da ação, nessa referência fala 13 horas, isso varia um pouco de referência para referência. Tem referência que fala de 8 a 12 horas, tem referência que fala 14 horas, que fala assim, média de 12 horas de ação. Isso vai variar de organismo para organismo, da dose da medicação, mas uma média assim a gente pode pensar nas 12, 10 a 13 horas de ação desse remédio. Sobre os efeitos colaterais, os que tem assim, que a literatura mostra que acontecem com maior frequência, redução de apetite. Em adultos isso normalmente é bem-vindo, mas assim, em crianças isso pode ser problemático, né? Já que a criança precisa ter ganho de peso, ela está num período de crescimento e eventualmente pode ser necessário mesmo suspender a medicação porque a criança parou de comer, está perdendo peso e não está tendo o ganho que ela precisaria. Em crianças também tem um relato de dor abdominal, que quase não acontece em adultos, e existe o relato de insônia de 13 até 27% dos pacientes que fazem uso desse remédio. Isso aqui é um valor muito maior do que o que a gente observa na prática clínica, e eu acredito que ele aconteça porque nos estudos eles buscam usar a maior dose possível da medicação. Então inicia com uns 30 mg. Melhorou? Melhorou. Tolerou bem o remédio? Tolerou bem. O que eles fazem? Aumentam. Porque eles vão ver se melhora ainda mais. E assim, muitas vezes melhora, de fato, tem uma melhora adicional com a progressão de dose, mas também tem mais efeito colateral. Então, eu acredito que esse nível tão grande de insônia aqui, que eu não observo de jeito na prática clínica, se deva à diferença de dosagem entre os estudos e o que muitas vezes é praticado. Sobre os medos comuns de efeitos colaterais, de engordar, viciar ou deixar dopado, engordar de jeito nenhum, muito pelo contrário, ele tende a promover perda de peso. Então, assim, em crianças de 6 a 12 anos tem esse relato, né, de perda de 0,4 até 1,2 kg em 4 semanas de uso. Em adolescentes, menos 1,2 a 2 kg em 4 semanas de uso. Em adultos, a perda de 5,8 kg em 12 semanas de uso da medicação. Sobre a questão de viciar, ele é um remédio tarja preta, então ele é um remédio que tem potencial de provocar dependência química e dependência psicológica. Se a pessoa utilizar o remédio de forma correta, na dose correta, seguindo a orientação que o médico fez, a chance de viciar no remédio, na verdade, é bem baixa. O problema é quando a pessoa faz arte por conta própria com o remédio, muda a forma de usar a medicação, aumenta a dose por conta, tenta fazer um uso recreacional do remédio, aí sim ele pode viciar mesmo. Então, assim, a preocupação é com o adulto, com o adolescente que apronta arte com o remédio. Quem usa o remédio direitinho, conforme a orientação médica, sinceramente, assim, benzodiazepínico, né, os calmantes, causam dependência com uma frequência muitíssimo maior do que o Venvance. Bom, e sobre deixar dopado, ele não provoca sonolência, então o dopado da forma como a gente costuma entender, né, da pessoa ficar lentificada, sonolenta, com dificuldade de pensar, isso não acontece, mas dentre as pessoas que abandonam o uso da Venvance, parte delas tem esse relato curioso aqui de se sentir como um zumbi. O que significa isso, né? Então, muitas vezes a pessoa explica de que sente que não é ela mesma, como se tivesse com uma personalidade diferente, como se tivesse, assim, ficasse focada demais nas coisas, que não é o normal dela. Isso é algo, assim, que na prática clínica eu costumo observar quando a dose do remédio está alta demais. Eu vejo isso como um sinal de que precisa reduzir a dosagem do remédio, não necessariamente que tem que abandonar o uso. Bom, e sobre potenciais vantagens e desvantagens desse remédio, para TDAH, para hipersonolência, ele vai ter uma ação imediata desde o primeiro dia de uso. Isso é uma exceção na psiquiatria. A maioria dos tratamentos exigem dias ou semanas para a pessoa ter a ação da medicação. O uso como antidepressivo já é um pouco mais demorado, né? Já não é imediato, que nem acontece com o TDAH e com narcolepsia. Ele tem essa flexibilidade, então é possível fazer o uso dele se necessário, em vez de uso diário do remédio. Ele tem essa flexibilidade
justamente por ter uma ação rápida e relativamente curta, né, que a ação dele dura só no mesmo dia, no dia seguinte você já não tem mais ação do remédio. Ele tem uma menor propensão de abuso, de dependência do que outros psicoestimulantes, comparado a alternativas, ele tem uma propensão de vício menor, e ele tem uma possível ação pró-cognitiva. Aqui eu coloquei possível, mas assim, até tem bastante estudo assim, mostrando a ação pró-cognitiva dele para vários perfis de pacientes diferentes. Sobre desvantagens, paciente com transtorno bipolar ou com sintomas psicóticos pode piorar com esse remédio. Ele não é 100% contraindicado, mas precisa de um uso com muita cautela nesse público. A pessoa já precisa estar assim, com um controle mínimo do quadro clínico para poder utilizar. Mas, assim, em geral, você vai evitar o uso não só do Venvanse, mas de outros psicoestimulantes nessa população. Outras desvantagens que ele possui é que ele ainda é um remédio patenteado e o custo dele é muito alto, ele é um remédio muito caro, não é qualquer pessoa que tem condições de comprar esse medicamento. Em parte dos casos, a perda de peso ou mesmo retardo de crescimento pode ser problemática e exigir que se suspenda o remédio em crianças ou em adolescentes. E ele é contraindicado na pessoa que tem determinados problemas cardíacos. Não é qualquer condição cardiovascular que contraindica esse remédio, mas existem algumas que vão contraindicar o uso dele. Outras orientações importantes a respeito do Venvanse é que o tratamento não deve ser exclusivamente medicamentoso, seja para déficit de atenção, seja para depressão ou para comer compulsivo, qualquer que seja a indicação, a gente não deve focar o tratamento somente no remédio. E isso é um problema, porque às vezes os pacientes têm uma ideia assim de que vai tomar um remedinho, vai resolver todos os problemas da sua vida e não precisa fazer mais nada. E não é assim. Tratamento psicoterápico, atividade física, outras formas de intervenções não medicamentosas fazem parte do tratamento e são importantes, até para você não ficar tão dependente, até psicologicamente dependente do remédio, achando que precisa dele para fazer qualquer coisa. E outra coisa importante é que ele não deve ser jamais utilizado sem acompanhamento médico. As pessoas adoram, dão um jeito de conseguir o remédio por conta, compram no mercado negro, compram sem receita, pegam de colega, gente que toma e revende o remédio. Esse remédio precisa de acompanhamento médico. Não é uma medicação que pode ser usada que nem dipirona, paracetamol, que você toma quando achar necessário. Então, assim, essas duas orientações são bem importantes, tanto para a questão de segurança do paciente, como para evitar dependência química da medicação. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de dar o joinha, de se inscrever no canal. Se tiverem dúvidas a respeito desse medicamento, podem deixar perguntas nos comentários. Um grande abraço e até as próximas.